Alunos de Botânica 1 do Polo Cedeste de Volta Redonda. Hoje nós teremos nossa última atividade prática, porém esta será realizada novamente à distância, uma vez que a situação das bolsas ainda não foi regularizada. Então, nessa aula de hoje, a gente vai abordar os assuntos referentes às folhas. Muito conteúdo que a gente vai abordar aqui foi abordado na primeira prática de laboratório, mas agora nós vamos discutir diferenças entre as folhas ófitas, xerófitas, hidrófitas e algumas adaptações foliares. Nesse primeiro esquema, nesse primeiro slide, a gente vê uma folha completa aqui à direita. Uma folha completa possui o limbo foliar, que é a principal parte fotossintetizante, é que está mais exposta à luz, né? Tem uma área superfície e volume aumentada, então tem maior superfície que volume, ou seja, elas são lotadas. O limbo, o pecíolo, desculpa, o pecíolo é a haste que sustenta o limbo. A bainha é a região que abraça o caule de onde surge a folha. Aqui o autor dessa figura chama página superior, página inferior. Nós vimos que a superfície, né, a epiderme superior nós chamamos de adaxial e a parte inferior de abaxial, ok? Aqui outros tipos de folhas, porque normalmente muitas folhas não são completas, né? As folhas que possuem bainha são monocotiledôneas. Então nós temos aqui, ó, folha completa, um outro exemplo, com uma bainha bem pequena. Uma estípula que nós vamos ver são outras folhas, tá? Não faz parte dessa folha principal, são outras folhinhas modificadas. Aqui uma folha incompleta, no caso ela só tem o pecíolo e o limbo, tá ok? Aqui uma folha com ócrea. Ócrea é como se fosse uma articulação com o caule, tá ok? A folha invaginante. A folha invaginante não tem pecíolo, é direto à bainha do caule, tá ok? Muito bem, hein? Monocotiledônea. Então é bainha e limbo só. A folha séssil não tem nem bainha nem pecíolo, é apenas o limbo conectado diretamente ao caule. Esses conteúdos vocês podem verificar na aula 17 do volume 1 da disciplina. A estrutura anatômica foliar, né? Ou seja, como que é a anatomia interna de uma folha. Isso nós já vimos na primeira prática no laboratório. Então, aqui tem um corte transversal da folha. Aqui a epiderme adaxial, epiderme da face superior. Epiderme abaxial na face inferior. E o mesofilo. O mesofilo foliar compreende todo o sistema de preenchimento. Lembrando que todos os órgãos vegetais possuem sistema de revestimento, preenchimento vascular. Então, o sistema de preenchimento e o sistema vascular, aqui é o sistema vascular das folhas, constitui o que nós chamamos de mesofilo foliar, tá ok? Então, o mesofilo foliar fica compreendido entre as epidermes adaxial e abaxial, ok? O sistema vascular compreendido por xilema e floema, tá? O floema é bem pequenininho, os vasos dos xilemas maiores, e essas células do parênquima que circundam o sistema vascular são chamadas de bainha do feixe. Todo feixe vascular tem sua bainha, tá ok? O parênquima pode ser clorofiliano palissádico, clorofiliano lacroso. As folhas apresentam ainda esclereídes, tá? Constituindo aí
o esclerênquima. Aqui nós temos o palissádico. Reparem que o parênquima palissádico tem células alongadas, pouco espaço intercelular, pouco espaço entre as células. Isso facilita a captação da luz solar. Como o Sol, nasce em uma posição e põe em outra, em qualquer momento do dia, essas células vão captar luz solar por causa da posição em que elas estão, tá ok? Aqui no parênquima lacunoso, ou também chamado parênquima esponjoso, há espaços de ar para reservar CO2, que será utilizado na fotossíntese, tá ok? Então o parênquima palissádico, gente, também fixa o CO2 na fotossíntese, tá? Mas ele tem uma função principal em captar luz. Reparem que ele está voltado para a superfície adaxial, a que vai receber diretamente os raios solares. Voltado para a epiderme abaxial, nós temos parênquima lacunoso ou esponjoso. Os estômatos ficam voltados para a superfície abaxial. Tá? O estômato é responsável pelas trocas gasosas que nas plantas compreendem entrada de CO2 e saída de vapor de água. Essa é a troca gasosa que os estômatos. Acima dos estômatos fica posicionado o espaço, tá? Vazio, com poucas células, chamado câmara subestomática, que ficam reservadas as moléculas de CO2, que depois vão se difundir pelos espaços intercelulares. Esse esquema, gente, aqui o tricoma, um tricoma tector, é uma adaptação da célula epidérmica. Quando falarmos de outros tipos celulares, de outros tipos de folhas, hidrófitas, xerófitas e mesófitas, nós vamos ver que esse tipo aqui é conhecido como a distribuição dorsiventral. O dorso seria do meio da folha, do meio do mesofilo para cima, e o ventre do meio do mesofilo para baixo. Então nós temos aqui o dorso e o ventre da folha divididos. Por quê? O dorso tem palissádio e o ventre tem parênquima lacunoso. Então eles são diferentes. Então a gente diz que tem uma divisão dorsiventral, tá ok? Tem mais alguma coisa que eu esteja esquecendo? Tá. Isso muda de acordo com a adaptação da folha, como nós vamos ver mais pra frente, tá ok? Esse esquema aí tem que ter no relatório. Agora, algumas diferenças. Nas gimnospermas, por exemplo, existe um parênquima chamado parênquima plicado. Reparem que aqui, a gente tem o sistema vascular da folha, tá? É uma folha aciculada, uma folha em formato de agulha, comum nas gimnospermas. Algumas glândulas secretoras, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é a parede das células do parênquima. Reparem, isso aqui, que a seta está passando, é uma célula. Deixa eu pegar aqui um ponteiro, uma canetinha, Isso tudo aqui, é uma célula só, bem grandona, tá? Opa, deslizou o mouse aqui. Isso tudo aqui é uma célula. Repare que essa parede celular faz invasões para o interior da célula. Isso aumenta a resistência da célula, porque aumenta a parede celular, tá? Então tem uma parede celular maior e aumenta a superfície da parede celular, conferindo maior resistência à folha. Aqui do lado nós temos a folha da angiosperma, que foi inclusive a mesma folha que eu mostrei anteriormente, só que agora num corte transversal na altura da nervura principal, floema, xilema. Isso tudo na nervura principal. Aqui o colênquima anelar. Repare que
colênquima anelar tem espessamento da parede das células de forma circular. Aqui, vocês se lembram que quando nós estudamos o caule, o floema no feixe vascular fica posicionado, né? Poderia ser floema, xilema, floema de novo, ou mais comum, floema e xilema. Na folha, o floema e o xilema seguem a mesma organização do caule, porque o desvio da nervura principal é um desvio de um feixe vascular que saiu do caule para formar a folha, tá ok? Então, esse feixe vascular aqui, esse feixe vascular formado por floema e xilema, na verdade era um feixe vascular do caule. Então segue a mesma característica do caule dessa folha. Como o floema é mais externo, quando o ramo sai, ele fica voltado para baixo e o xilema fica voltado para cima. É contínuo ao do caule. Agora sim, xerófitas. Xerófitas são folhas adaptadas a ambientes secos, ok? Há uma carência de água, então as folhas têm que passaram por adaptações, algumas por adaptações evolutivas, né? Ou seja, só são adaptadas a ambientes secos. Outras são adaptadas a ambientes que passam por secas periódicas, sazonais. Então elas são capazes de se adaptarem ao longo de sua existência. Bem, de uma forma geral, as xerófitas possuem redução no tamanho das células. Quanto menor o tamanho das células, né, menor vai ser o espaço ocupado por elas, e também tendem a diminuir o tamanho das próprias folhas. Lembrando que é pelas folhas que ocorre maior perda de água, não é isso? Por onde ocorre a evapotranspiração. Cutícula e paredes celulares mais espessas. Então, para evitar a evapotranspiração excessiva, as paredes celulares, olha a espessura dessa parede celular aqui em cima, e das cutículas são maiores, tá ok? Tem uma espessura maior, que aí limita mais a perda de água. Maior densidade de sistema vascular. Então, se tem pouca água, essa água vai fluir melhor ao longo de toda a folha. Então, maior densidade do sistema vascular, ou seja, tem mais vasos de xilema e de floema e mais feixes distribuídos ao longo da folha. Maior densidade de estômatos, ou seja, tem mais estômatos. Ó, tem estômato aqui, estômato aqui, ok? Tem mais estômatos. Porém, esses estômatos estão posicionados em regiões específicas da epiderme. Eles podem estar em depressões da epiderme. Depois vou mostrar exemplo. A folha pode enrolar-se ou desenrolar-se, expondo ou não os estômatos. Então, se essa folha aqui, no caso, enrolar sua epiderme abaxial, os estômatos vão ficar escondidos. Então, não vai ter uma evaporação excessiva. Normalmente, ela faz isso ao longo do dia em que os horários em que as temperaturas estão mais elevadas e a evapotranspiração ocorre com maior intensidade, tá ok? Quando a radiação solar diminui, ela se desenrola e os estômagos são expostos para as trocas gasosas e a fotossíntese acontecer. Tricomas desenvolvem, então pode ter um estômago com vários tricomas em volta, também vou mostrar isso, e explicar qual a importância desses tricomas. O palissaco está em maior quantidade que o parênquima esponjoso, normalmente não é o que a gente está vendo aqui, tá? Mas repare que já tem a diferença, ó. Nas xerófitas, normalmente você tem as duas regiões parecidas, então a gente não tem uma divisão dorso e ventral. Repare, se eu dividir aqui no meio, eu vou ter as mesmas características, né, voltadas para a epiderme adaxial e para a epiderme abaxial. Repare que tem parênquima sádico voltado para as duas superfícies. Isso é comum em xerófita. E possuem tecidos de reservas de água, que é o parênquima aquífero. Nesse caso, essa xerófita não possui esse tecido de reserva, mas vai estudar também, tá ok? Então, alguns exemplos de xerófitas aí, ó.
Ó, espessamento das paredes celulares. Olha a espessura dessas paredes. Cada pontinho desse aqui, ó, era uma célula. Todo laranja que tem em volta de cada pontinho desse é a parede celular. Aqui a mesma coisa. Olha as espessuras da parede celular. Isso restringe demais a perda de água, como também restringe a absorção de CO2. Tá? De alguma forma essa planta vai ter que compensar. A absorção de CO2 ó, fica por conta dos estômatos. Lembra? Olha o tamanho da câmara subestomática. Bem grande, né? Então aqui tem os estômatos e as câmaras subestomáticas. Sistema vascular, ou densidade, tem mais vasos e mais feixes espalhados. Tá ok? Aqui a gente tem uma hipoderme. Qual a diferença de hipoderme para epiderme múltipla? Vocês se lembram? Foi questionado em... Se vocês lembraram, tem uma hipoderme aqui. Aqui, ó, nós temos os estômatos em depressões. Ó. Então aqui tem a epiderme e veio uma depressão aqui, ó, uma invaginação, tá ok? E os estômatos estão aqui dentro dessas depressões. O que acontece? Como os estômatos perdem vapor de água, o vapor de água vai se condensar aqui do lado de fora. Então esse microambiente de depressão vai ser mais úmido do que o ambiente seco que está lá fora. Aqui mais ou menos, né? Como a perda de acordo com a diferença de potencial hídrico, então o ambiente seco, como tem menor quantidade de moléculas de água disponíveis, ou seja, ele tem potencial hídrico menor, ele tende a receber as moléculas de água do interior da folha. Como esse microambiente criado pelas depressões é úmido, essa diferença de potencial hídrico desse microambiente para o interior da folha vai ser, como a diferença menor, menos água é perdida do interior da folha para o exterior, tá ok? Então os estômatos ficam posicionados aqui para criar esse microambiente úmido. Aqui, olha, estômatos posicionados. Aqui células buliformes. Essas células buliformes, elas podem se encher de água ou esvaziar de água, tá ok? Quando elas se enchem de água, essa folha aqui vai estender essa parte, porque uma célula vai empurrar a outra, então ela vai abrir essa parte. Se ela abre essa parte, ela fecha essa, concorda? Se essa parte aqui vai empurrar, essa vai se fechar. E os estômatos estão aqui, ó, tá ok? Então os estômatos vão ficar escondidos, tá? E quando ela voltar, vai estar aberta. Aqui xerófita com muitos tricomas. Quanto mais tricoma tiver a folha, aqui tem tricomas glandulares e tectores. Quanto mais tricomas tectores existirem na superfície da folha, menos água ela tende a perder. Por quê? Assim como o vapor de água condensava aqui nas depressões, os vapores de água vão ser condensados abaixo dos tricomas. Tá? Então esse microambiente aqui embaixo dos tricomas vai ficar úmido e tende a diminuir a diferença de potencial hídrico, evitando assim a perda excessiva de água. Mesófitas. Desculpa, gente, vocês vão ter que esquematizar essa xerófita aqui, tá? Por enquanto. É o número 48. Esquematizem essa xerófita aqui no relatório de vocês. Essas mesófitas vocês vão ter esquematizado no relatório, né? Foi a primeira que eu mostrei. Então ela tem divisão dorso ventral, parênquima palissático lacunoso em regiões de
3 estômatos em geral na epiderme de baixo, na epiderme abaxial. E as hidrófitas? As hidrófitas são plantas de ambientes alagadiços, né, ambientes aquáticos. Então, falta de água para ela não é o problema. Então, ela não precisa ter tantos fluidos condutores, tá? Nem de sustentação, porque a própria água sustenta o corpo da planta. E como tem muita água, né, a água se difunde mais facilmente entre as células, não precisa tanto sistema vascular para distribuir. Grandes espaços intercelulares, porque se tem a dificuldade das hidrófitas, o problema que as hidrófitas enfrentam é a falta de reserva, aí, né, uma disponibilidade de CO2 pequena, porque a maior parte está difundida na água, né? Parede celular e cutícula bem delgadas, tá? Resistente à cutícula, ou a cutícula inexistente, porque, como eu disse, para ela não tem problema perder água, porque a água para ela é abundante. Estão na superfície adaxial nas flutuantes ou ausentes na submersa. Tá? Então, nas submersas não costumam ter estômatos para fazer coisas gasosas, não precisa. Já nas flutuantes, eu vou mostrar para vocês, os estômatos ficam na epiderme adaxial, porque, né, a epiderme abaxial está em contato com a água. Então, aqui exemplos submersos, né, a elódia. Na imagem da elódia à esquerda, nós vemos uma célula, né, cloroplastos, né, e a elódia aqui. Aqui o esquema flutuante, parênquima palissádico com poucas células. Olha o aerênquima, todo esse espaço aqui, ó, é espaço preenchido por ar, aerênquima. Isso confere também a flutuabilidade da folha, além de reservar CO2 para fotossíntese. O sistema vascular, tá, pouco denso. Os estômatos, ó, voltados para estômato aqui, estômato aqui, estômato aqui, voltados para a epiderme adaxial, porque a epiderme abaxial está em contato com a água. Esclereídes, para dar maior sustentação, tá, o corpo da folha. Então aqui, ó, a gente tem 3 imagens. Desculpa, gente, vocês têm que esquematizar nessa parte o esquema aí da hidroflutuante, tá? O número 34. Xerófitas, mesófitas e hidrófitas. Então nós temos aí 3 imagens e vocês têm que dizer, relacionar qual imagem refere a qual adaptação foliar. Então, no relatório de vocês vão ter que esquematizar 3 e dizer se são folhas hidrófitas, xerófitas ou mesófitas, tá ok? Então vamos lá. O que vocês acham? A A é o que? Tem que ter as características, hein? Justifiquem com as características. O que a A possui? A B e a C. Quem é quem aí na história? A, vamos analisar? Tem estômatos em qual superfície? Ada ou aba? Adaxial, né? Acharam o estômago aí, ó. Aqui. Tem um tecido chamado aerênquima, grandes espaços repletos de ar. Correto? Tem um esclereíde bem grande. O parênquima palissádico não é tão denso. Não há tanto sistema vascular, não é verdade? Então, que tipo é esse aí? B, ó, parênquima palissádico voltado para um lado, parênquima lacunoso voltado para o outro, para outra superfície, então ela é dorsiventral. Todas elas são dorsiventrais, né? Ó, essa daqui é dorsiventral também, todas elas são dorsiventrais. Tem parede celular delgada, cutícula fininha, né? Sistema vascular, parênquima lacunoso, parênquima sádico bem denso. A C já tem uma hipoderme, né? No caso aqui é epiderme múltipla, desculpa, está escrito aqui, epiderme múltipla.
Aqui, ó, a cutícula bem espessa. A cutícula aqui bem espessa. Paredes celulares também espessadas. Os estômatos aqui, ó, em depressão, rodeado por tricomas, que são gelinhos. Sistema vascular, parênquima passagem, parênquima lacunoso. Então, quais são os tipos? Vamos ver? Vamos ver quem acertou aí, hein? Então, a A é uma hidrófita flutuante, a B é uma mesófita e a C é uma xerófita. Parabéns, vocês acertaram. Quem errou, volte o vídeo aí para entender as características de cada um. Outras adaptações foliares. Então, nós temos aí folhas adaptadas à proteção ou à reprodução, tá? A estípula, essa folhinha aqui, ela protege a gema. Lembra que no caule existe a gema, que vai dar origem aos ramos laterais? Então, essa estípula recobre as gemas, protegendo-os de ataques de herbívoros. As brácteas, no caso aqui, essas folhas vermelhas são as brácteas. Brácteas é um nome geral, generalizado, às folhas modificadas. Aquela folha do Antúrio, né, a flor do Jorge Tadeu, né, aquela parte branca da folha, ela é uma bráctea. As flores mesmo são aquele miolinho que a gente chama de inflorescência, tá? Então as brácteas podem ter essa função aí de atração de polinizadores. Na verdade, as sépalas, que são essas folhinhas aqui abaixo das pétalas, assim como as pétalas também, são folhas modificadas, tá ok? Então nas flores também existem folhas. Além do que, os próprios órgãos sexuais masculinos, o androceu e o gineceu, são também adaptações foliares. Espinhos, né, cactos, as folhas são modificadas em espinhos, porque o espinho reduz a área de superfície da folha e isso reduz a transpiração, reduz a perda de água. E existe também os espinhos caulinares, tá? O espinho caulinar, eu estou mostrando a diferença aqui, que quando existe espinho foliar, normalmente não existe folhas com limbo, aquele limbo achatado, tá ok? É uma adaptação da folha. Agora o espinho caulinar é uma adaptação do caule. Então, existem normalmente as folhas, mais os espinhos, que são adaptações de ramos laterais do caule, tá ok? Sustentação. Aqui o esquema de uma gavinha, essa molinha aqui que sustenta normalmente o caule de trepadeiras. Absorção. Algumas folhas podem absorver nutrientes, né, para as plantas. Aqui tem duas insetívoras, essa daqui é comum, né? Muita gente já viu essa insetívora na televisão. Essa daqui é uma insetívora, ela exala um odor de carne em putrefação, e os insetos decompositores são atraídos por ela, caem dentro dela. Ela tem um suco digestivo, né, com enzimas digestivas, que é a folha secreta. O inseto morre afogado e vai sendo decomposto, e ela vai absorvendo os nutrientes daquele inseto. Esse daqui, o inseto gruda em um muco dessa folha, e ela tem sensores, né, como se fossem sensores, e se fecha, né, e o inseto fica preso ali dentro, também morre, vai sendo decomposto e os nutrientes absorvidos. Essa aqui, a bromélia, também pode absorver. Algumas bromélias, acho que nem são todas, podem absorver nutrientes também, tá? Até se cair pequenos répteis, lagartixas, alguma coisa, elas conseguem absorver nutrientes, tá ok? Então, todas elas. Essa daqui não vai prender uma lagartixa, né? Essa daqui de baixo. Mas nessa daqui já foram encontrados pequenos anfíbios. Tem uma parecida com essa, eu não me lembro agora o nome, que ainda tem uma válvula, uma tampinha. O inseto cai e ela se fecha. Aí o inseto ou o pequeno anfíbio, um réptil como uma lagartixa, não consegue sair.
Pode ter adaptação aí de reserva, e a loura, né, a babosa, né, que é uma reserva de água, um parênquima aquífero. E a fotossíntese? A fotossíntese é dividida em duas etapas clara e escura. Eu estou abordando esse conteúdo, gente, porque na botânica ele é abordado de forma superficial, porque era abordado com maiores detalhes em Bioquímica 2. No entanto, Bioquímica 2 não aborda mais esse conteúdo, então vocês ficam sem estudar fotossíntese aprofundadamente, o que é, né, uma falha aí grande do sistema do consórcio CEDERJ. Mas, né, como depende de conhecimentos de Bioquímica 1, depende de conhecimentos de Bioquímica 2, eu também não vou aprofundar tanto aqui. Então, a etapa clara depende da luz, diretamente da luz. Ela só acontece enquanto tem luz. Ela produz uma molécula redutora, que é o NADPH, utilizado em processo de síntese, né? Como na fotossíntese vai ser sintetizada a glicose, vai depender de uma molécula redutora. No caso aí, o NADPH. E ATP, que é a adenosina trifosfato, né? O ATP ele é importante para gerar energia para a etapa escura. Os dois, né, o NADPH e o ATP, serão utilizados na etapa escura. A etapa escura não requer diretamente a luz, ela requer o NADPH e o ATP que foram produzidos na etapa clara. Na etapa escura ocorre a fixação do CO2 atmosférico, formando a molécula de glicose. Na etapa clara, gente, ocorre a produção do oxigênio. Na etapa escura, a fixação do CO2. A fase clara ocorre, isso aqui é um cloroplasto. O cloroplasto tem duas membranas, né, externa e interna, e tem os tilacoides também, que tem a membrana. Dentro dos tilacoides, então aqui a gente tem a membrana do tilacoide e o estroma do tilacoide, tá ok? O estroma aqui, né, fora do tilacoide, esse estroma do cloroplasto é onde os tilacoides estão. E dentro dos tilacoides, o lúmen do tilacoide. Na membrana do tilacoide existe uma cadeia transportadora de elétrons, diferente da cadeia transportadora de elétrons existente na mitocôndria, que é para respiração. Essa daqui vai formar NADPH e ATP, tá ok? Então vamos lá, ó. Existem dois fotossistemas, os fotossistemas 2 e 1, porque foram descobertos essa ordem, tá? Então esse aqui foi o primeiro a ser descoberto, esse é o segundo a ser descoberto. Então o primeiro fotossistema recebe energia luminosa do Sol. Essa energia quebra a molécula de água. A molécula de água libera os elétrons dela, que vão para o fotossistema 2, tá ok? E os prótons da água, os hidrogênios e o oxigênio fica solto no lume do tilacoide. Os elétrons passam para a plastoquinona. A plastoquinona transfere esses elétrons que vieram do fotossistema 2 para uma molécula chamada citocromo B6F. Esse citocromo bombeia, assim que recebe os elétrons, bombeia prótons que estavam aqui do lado de fora do tilacoide para dentro do tilacoide. Esses elétrons passam agora para a plastocianina, que fica voltada para dentro do tilacoide. A plastocianina carrega esses elétrons para o sistema 1. Chegando no fotossistema 1, continuar a cadeia de transporte, outro feixe luminoso é requerido. Então outro fóton atinge aqui o fotossistema 1, que excita o elétron. Lembrando que esses elétrons vieram da molécula de água lá no início. Esses elétrons passam agora para a ferredoxina. A ferredoxina passa esses elétrons para a NADP redutase. A NADP redutase então reduz NADP+ em NADPH. Lembrando, redução significa ganho de elétrons, tá ok? Então ela vai ganhar esses elétrons vindo da água, esse NADPH então vai ser formado. Reparem que a cada dois elétrons que passam por essa cadeia, prótons são bombeados pelo citocromo estroma para o lúmen. Isso vai gerar uma diferença de concentração de prótons. Vai ter mais prótons no lúmen do tilacoide do que no estroma. Esses prótons que estão no lúmen do tilacoide só tem um caminho para tornar ao estroma, que é pela sintase. Esse complexo enzimático, ATP sintase, ao transferir os prótons do lúmen para o estroma do tilacoide, utilizam essa energia do fluxo de prótons para unir um fosfato orgânico a um ADP, adenosina difosfato, formando ATP. Então na fase clara a gente tem a formação de NADPH e ATP.
E o oxigênio? O oxigênio que é liberado da molécula de água é o oxigênio que vai ser eliminado pelas plantas e por elas também, tá ok? Então, o oxigênio liberado na fotossíntese que nós usamos de respiração provém da molécula de água, da fotólise da molécula de água. Fotólise, quebra de água usando o fóton, usando a luz. Reparem que uma molécula de água tem apenas um átomo de oxigênio. Então, para formar gás oxigênio, pelo menos 2 moléculas de água têm que ser quebradas, tá ok? É a fase clara. Na fase escura, ocorre o ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin acontece no estróma do cloroplasto, onde foram produzidos o ADPH e o ATP. Então, o ciclo de Calvin acontece aqui, no estroma. No ciclo de Calvin, as moléculas de CO2 vão auxiliar a molécula de ribulose 1,5-bifosfato por uma enzima chamada ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Nome extenso, mas a gente pode abreviá-la de rubisco. Então o CO2 vai ser incorporado nessas moléculas, vai passar por uma série de reações e vai formar uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, tem 3 carbonos. Mais 3 moléculas de CO2 entram e vai formar mais uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato de 3 carbonos. Com 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, nós podemos formar uma molécula de glicose. Essa glicose, esse gliceraldeído 3-fosfato, vai servir de esqueleto para formar aminoácidos, ácidos graxos, ácidos nucleicos, tá ok? Com base nesse esqueleto de carbono fixado. Então reparem que esse ciclo de Calvin consome ATP e NADPH. De onde vem esses ATPs e NADPH? Vem da etapa clara, tá ok? Esse tipo de fotossíntese que eu expliquei para vocês é a fotossíntese C3, tá? Comum, a maior parte das plantas tem esse sistema. Então fazem ao mesmo tempo, fez a fase clara, depois já faz a fase escura, tá ok? A fase clara é chamada de etapa fotoquímica e depois a etapa química, que é a etapa escura, tá ok? Uma em sequência da outra durante o dia. Porém, tem algumas plantas adaptadas. São as plantas C4 e as plantas CAN. As plantas C4, elas têm aquela enzima que eu falei para vocês do ciclo de Calvin nas células da bainha do feixe vascular. Então aqui a gente tem o feixe vascular e tem a bainha do feixe, tá ok? Na bainha do feixe é comum em monocotiledônio, está a rubisco. O que acontece? A rubisco ela tem 2 ações, carboxilase e oxigenase. Se tiver concentração baixa de CO2 e alta de oxigênio, ao invés dela fixar o carbono, ela vai fixar o O2. Isso é desvantajoso do ponto de vista energético para a planta, porque se ela fixar o O2, ela não vai formar glicose para utilizar. Então, o ideal é que ela reduza essa fixação de O2 e aumente a fixação de CO2 para conseguir formar glicose. Caso ela fixe o O2, ela vai fazer fotorrespiração. Tá ok? No caso da C4, reduz a chance de ter essa fotorrespiração. Por quê? O CO2 vai entrar aqui para a câmara subestomática, né? Vai ser difundido, porém a rubisco está aqui nas células da bainha do feixe vascular. Aqui entra tanto CO2 quanto O2, não há seleção, certo? Então tem O2 e CO2 fundido. Nessas células aqui do mesofilo, o CO2 vai ser incorporado em uma outra molécula, outro intermediário. Esse intermediário vai levar o CO2 até as células da bainha do feixe. Quando chegar na bainha do feixe, ele libera esse CO2. Então quem que vai chegar aqui na bainha do feixe? O O2 ou o CO2? Vai ser o CO2. E como é o CO2 que vai chegar, a rubisco vai usar o CO2, vai fixar o CO2, vai formar glicose. E não vai usar o oxigênio que chegar, tá? Porque o oxigênio vai ficar por aqui. Quem vai ser carreado vai ser o CO2, tá ok? Esse é o mecanismo da C4. E as plantas CAN? As plantas CAN tem um mecanismo meio parecido com a C4, porém só abre os estômatos à noite. Então ela faz a etapa química, etapa fotoquímica, etapa clara, obviamente durante o dia, ela produz ATP e NADPH durante o dia e abre os estômatos à noite.
Então ela vai fazer a etapa química, a etapa escura, à noite. Ela vai durante o dia, durante a noite, o CO2 vai entrar, vai ser fixado em uma molécula de 4 carbonos também, por isso chamado também, né, C4, né, parecido, e vai ser fixado durante a noite nessa molécula, né, a molécula vai ficar segurando o CO2. Quando chegar o dia, a etapa clara vai acontecer, vai ter NADPH e ATP suficiente para fixar em moléculas de glicose aquele CO2 que entrou durante a noite. Por que isso é importante para essas plantas? Porque à noite, como tem mais radiação solar, não existe radiação solar, a evapotranspiração diminui. Então ela pode abrir o estômago sem perder excessivamente a água. Durante o dia, quando o sol está, quando a radiação solar está intensamente sobre as folhas, ela fecha os estômagos, mas o CO2 já está lá dentro, vai ser incorporado no ciclo de Calvin. Aqui só um esquema representativo das plantas C4 e da CAN, mostrando aqui, ó, que o CO2 na C4 entra nas células do mesofilo, é fixado em uma molécula de 4 carbonos, que não está esquematizado aqui. Chegando à célula da bainha do feixe, esse CO2 é liberado, entra no ciclo de Calvin para formar a glicose. Nas plantas CAN, está separado aqui, o CO2 entra durante a noite, é incorporado a uma molécula de 4 carbonos. Durante o dia, com a etapa clara acontecendo, o CO2 é liberado para entrar no ciclo de Calvin e produzir a glicose, tá ok? Então as plantas CAN, noite e dia, e as plantas C4, células do mesofilo, células da bainha do feixe. Então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Não precisam falar nada da fotossíntese no relatório. Então o relatório, só recapitulando, vai ter essas 3 imagens, né, que vocês vão ter que justificar por que vocês classificaram hidrófita, mesófita e xerófita. Essa hidrófita, flutuante, número 34. Essa mesófita. Essa xerófita, número 48. Essa mesófita aí também, que foi logo no início, mostrando todas as estruturas, todas as estruturas, né, todos os tecidos encontrados aí numa folha. Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. A entrega do relatório para o próximo sábado. Bons estudos e até mais.